Boa tarde. Sejam bem-vindos à reunião semanal da programação da operação do dia 21 de março de 2025. Meu nome é Carla, faço parte da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede, a PRI, e estarei com vocês essa tarde coordenando aqui a nossa reunião. Como de costume, nossa reunião será dividida em três blocos de apresentações, com intervalos entre eles, para verificarmos as perguntas que, porventura, vocês enviem ao chat. Nossa primeira apresentação, então, será sobre a previsão meteorológica e, para tanto, convido a Beatriz. Beatriz, por favor. Obrigada, Carla. Boa tarde a todos. Compartilhei minha apresentação com vocês. Começando a falar da previsão meteorológica, a gente tem essa semana, duas frentes frias avançaram pela região sudeste. Deixa eu só diminuir aqui um momento, gente. Acho que eu estou compartilhando só um momento. Compartilhar de novo, Certinho, Beatriz. tá? Tá certinho agora? Colocar em modo de apresentação, eu só quero diminuir aqui a telinha. Eu não consigo ver todo o slide. Pronto, agora sim, né? Ok. Então, obrigada. Então, falando nessa semana operativa, duas frentes frias avançaram aqui para o território brasileiro, uma no início da semana, aqui pelo litoral da região sudeste, pelo litoral do Espírito Santo, Rio e Espírito Santo, e depois, a partir de terça-feira, outra frente fria avançou rapidamente pelo litoral da região sul, e depois está avançando ainda aqui pelo litoral da região sudeste. Essas duas frentes frias, né, conseguiram avançar até latitudes mais baixas. Desde semana passada, a gente está observando esse padrão, né, as frentes frias conseguindo avançar até latitudes mais baixas, né, o que não ocorreu na maior parte do mês de fevereiro. E essas frentes frias estão provocando precipitação aqui nas bacias do Sudeste e Centro-Oeste, principalmente aí no Grande, na cabeceira de São Francisco. Até aqui no Grande, os totais observados estão próximos da média semanal. E no sul, que as frentes frias avançaram de forma bem rápida e não provocaram chuva significativa essa semana no sul. E no norte, né, o norte continua com a condição de pancadas de chuva, né, típicos dessa época do ano, só que os totais do sul também são inferiores à média semanal. O que está favorável, né, a bacia mais favorável é a bacia do Rio Madeira. Essa chuva aqui no trecho boliviano e peruano da bacia são valores acima da média semanal. Então, a bacia do Rio Madeira é a condição mais favorável para a ocorrência de precipitação essa semana. E aí, em relação à média da radiação solar, o aumento de nebulosidade na região sudeste, né, diminuiu a média essa semana em relação à semana passada, principalmente aqui em São Paulo, em Minas Gerais. No Nordeste, a média ficou estável em relação à semana passada. E no sul, o destaque vai para o aumento da média de radiação solar no Rio Grande do Sul, né, que apresentou um período de estiagem essa semana. Em relação à média da velocidade do vento, né, com as frentes frias avançando até latitudes mais baixas, a velocidade do vento diminuiu aqui na Bahia e no Piauí, né, influenciando a geração eólica desses parques. E aqui no litoral do Rio Grande do Norte e Ceará, continua a atuação da zona de convergência intertropical, a ZECIT, né, que é um cinturão de baixa pressão, e aí diminui a velocidade do vento nesses parques. Então, essa semana, a velocidade do vento do Nordeste foi menor do que na semana passada, né? Os tons estão mais para verde do que na semana passada. E isso refletiu na geração eólica do Nordeste. Em relação às temperaturas, está apresentando declínio essa semana, em relação à média, né, que são os mapas aqui interpolados. A média da temperatura máxima essa semana em Curitiba, em São Paulo e aqui no Rio foi menor do que na semana passada, né? Nas outras capitais foi estável. E em relação aos valores absolutos, que são esses valores aqui destacados, a gente também vê uma redução, né, essa semana em relação à semana passada. Por exemplo, em Porto Alegre, né, Curitiba, que caiu também a máxima absoluta, em São Paulo, no Rio, caiu. Então, essa semana
começou a ter um declínio de temperatura, principalmente São Paulo, e Rio e Curitiba. E a previsão de precipitação para a próxima semana, na próxima semana que vem, tem ainda essa frente fria que está agora atuando no litoral do Espírito Santo, né, provocando precipitação no Grande, no Doce, no trecho montante a Três Marias, no São Francisco. Mas aí domingo ela se afasta e a partir de segunda uma outra frente fria avança pela região sul, também avança de forma rápida, não provocando chuva fraca nas bacias do sul, chuva aí entre a média e abaixo da média semanal, também os totais não são significativos no sul, e ela depois ela avança aqui pelo sudeste, aí mantendo essa condição de precipitação no sudeste e no centro-oeste, né, com totais aí próximos à média, né, e no norte continua os maiores totais de precipitação, desculpa, passou, os maiores totais de precipitação permanecem nas bacias do norte, né, com destaque aí continua para a bacia do Rio Madeira. E o trecho aqui da cabeceira ainda continua com chuva entre a média e acima da média semanal. Então, o trecho de cabeceira do Madeira ainda continua com uma condição favorável. Nas demais bacias do norte, ocorrem as pancadas de chuva, né, os maiores totais estão concentrados lá, mas assim, fica mais voltado para o trecho baixo, né, do Tapajós, do Xingu, que fica uma condição mais favorável. Assim, na cabeceira, né, dessas bacias já está com chuva abaixo da média nessas bacias, né? E aí vale ressaltar, né, que a gente teve um período, um fevereiro com chuva bem abaixo da média no sudeste, aqui no São Francisco. A partir dessa semana voltou a ocorrer chuva, só que essa chuva não consegue reverter esse quadro crítico, né, de déficit de precipitação que a gente tem observado desde fevereiro. E aí, em relação às outras variáveis, a temperatura para a semana que vem, as temperaturas máximas, né, mantém estável em todas as capitais. E a radiação solar também permanece estável, né? Como eu falei, a condição de precipitação permanece na semana que vem aqui no Sudeste. Então, a condição de nebulosidade também permanece. E aí, a gente espera uma geração solar fotovoltaica no Sudeste estável em relação a essa semana para o Sudeste e para o Nordeste também. E a geração eólica, ela até aumenta no início da semana. Sábado, domingo e segunda, ela até apresenta elevação. Só que a partir de terça e quarta volta a cair novamente. Por isso que a gente deixou aqui o vento estável em relação a essa semana. Então, eram esses destaques, gente. Obrigada pela atenção e devolvo a palavra para a Carla. Obrigada. Ok, Beatriz, obrigada. Para a nossa próxima apresentação sobre a previsão hidrológica, convido a Ana. Ana, por favor. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os presentes. Só um momento que eu vou iniciar minha compartilhação de tela. Acredito que todos já estejam vendo. Vou só Tá, colocar aqui em modo então apresentação. agora sim. Uhum. Vou iniciar aqui a previsão hidrológica, iniciando aqui pelo Sudeste, né, no acompanhamento diário das ENAs. As previsões indicam um cenário de recuperação nas últimas semanas, com valores em torno de 60% da MLT. Para essa semana, espera-se a manutenção desse patamar, com tendência de estabilidade. No entanto, conseguimos ver que, a partir da próxima semana, a previsão aponta para uma retomada de comportamento de recessão. A previsão mensal foi atualizada em 58% da MLT, o que corresponde ao percentil 2 do histórico. Sob uma perspectiva macro aqui do Sudeste, começando pela bacia do Rio Grande, observa-se um cenário de recuperação, com o ENA atingindo cerca de 47% da MLT. A expectativa é de estabilidade na semana estimada, enquanto que para a semana prevista já se configura o retorno ao comportamento de recessão. A previsão mensal foi atualizada em 41% da MLT, o que corresponde ao percentil 3 do histórico. Já no canto superior direito, na bacia do Rio Paranaíba, parte de um comportamento de estabilidade, com a ENA em torno de 45% da MLT, e a tendência é de manutenção desse cenário para as próximas semanas. A previsão mensal foi atualizada em 44% da MLT, o que corresponde ao percentil 2 do histórico. Seguindo para a parte inferior, à esquerda, na bacia do Rio Paranapanema, as previsões partiram de um cenário de recuperação,
proveniente de uma acentuada recessão, girando em torno de 47% da MLT, e a expectativa para as próximas semanas é de um comportamento de estabilidade de patamar de IENA. A previsão mensal ela foi atualizada em 42% da MLT, o que corresponde ao percentil 5 do histórico. Por fim, a bacia do Rio Paraná, no canto inferior à direita, as previsões partiram de um cenário de recuperação, girando em torno de 43% da MLT, e o esperado para as próximas semanas é de um comportamento de estabilidade, seguido de recessão gradual dos valores de IENA. A previsão mensal ela foi atualizada em 46% da MLT, que corresponde ao percentil 1 do nosso histórico. Partindo para o subsistema sul, as previsões indicam uma ENA em torno de 45% da MLT. Nas semanas anteriores, observa-se um comportamento de acentuada recessão, seguida por uma leve recuperação, e para a semana estimada, a tendência de estabilidade, com expectativa de retorno à recessão na semana prevista. A previsão mensal ela foi atualizada em 47% da MLT, o que representa o percentil 11 do histórico. Partindo para uma análise mais detalhada aqui do subsistema sul, a bacia do Rio Iguaçu, as previsões partem de 55% da MLT, apresentando uma recuperação nos patamares de IENA. Contudo, a semana prevista apresenta uma tendência de recessão. A previsão mensal ela foi atualizada em 53% da MLT, o que representa o percentil 19 do histórico. Na parte direita da imagem, temos a bacia do Rio Jacuí. As previsões indicam 17% da MLT. Nas últimas semanas, observa-se um comportamento seguido de recessão e a expectativa para as semanas estimada e prevista é de estabilidade dos patamares. A previsão mensal foi atualizada em 28% da MLT, que representa o percentil 5 do histórico. Seguindo para a bacia do Rio Uruguai, parte de 31% da MLT, refletindo o comportamento de recessão nas últimas semanas. No início da primeira semana prevista, espera-se um cenário de leve recessão, e a previsão mensal foi atualizada em 37% da MLT, o que corresponde ao percentil 11 do histórico. Seguindo agora para o subsistema Nordeste, as previsões partem de um cenário de contínua recessão, girando em torno de 20%, e é esperado para as próximas semanas o comportamento de continuidade dessa recessão, seguida de estabilidade. A previsão mensal foi atualizada em 25% da MLT, o que corresponde ao percentil 1 do histórico. Seguindo agora com relação ao subsistema Norte, as previsões partem de um cenário de estabilidade, mas tendendo a manter esse patamar nas próximas semanas. A previsão mensal foi atualizada em 101% da MLT, o que corresponde ao percentil 54 do nosso histórico. A bacia do Rio Tocantins, as previsões partem de 71% da MLT, apresentando um comportamento de estabilidade, seguida de uma leve ascensão para as próximas semanas. A previsão mensal ela foi atualizada em 89% da MLT, o que corresponde ao percentil 45 do histórico. Dando prosseguimento, agora por uma visão mais macro de todo o território nacional, observa-se que as bacias do Jari, o Atuamã e Curuaúna, destacados em verde, possuem as maiores previsões, entre 120% e 160% da MLT. Já as bacias do Madeira, Tapajós, Xingu e Araguaia, destacados em azul, possuem as previsões entre 80% e 120% da MLT. Em contraste, temos as bacias do Tocantins, Parnaíba, Paranaíba, Paraná, Iguaçu, Grande, Doce, Paraíba do Sul, destacados em cores alaranjadas, com as previsões entre 40% e 80% da MLT. Por fim, as bacias do São Francisco, Paraguaçu, Mucuri, Jequitinhonha, Tietê, Paranapanema e extremo sul do Brasil, com previsões abaixo de 40%. Seguindo para uma análise da evolução da EMA mensal, no gráfico à esquerda, referente ao mês de março, nota-se que desde fevereiro há uma redução dos níveis de ENA para o subsistema Sudeste, Nordeste e Sul, com destaque apenas para o único sistema que vem em um horizonte de estabilidade, sendo o subsistema Norte. Agora, com relação à evolução da previsão mensal, já no gráfico à direita, o subsistema Norte no PMO era esperado 95% da MLT, foi atualizado para 102% da MLT na revisão 1, 98% na revisão 2, e nessa revisão 3 se espera 101% da MLT para o mês de março. Para o subsistema Sudeste, vem apresentando um comportamento de redução semana após semana, e agora com uma expectativa de estabilidade. No PMO era esperado 65%, na revisão 1, 60%, na revisão 2, 56%, e nessa revisão 3 se espera 58% da MLT para o mês de março. Com relação ao subsistema Sul, no PMO era esperado 55%, na revisão 1, o mesmo patamar se manteve,
na revisão 2, 45%, e se espera nessa revisão 3, 47% da MLT para o subsistema Sul. Por fim, para o subsistema Nordeste, vem apresentando um comportamento mais estável, no PMO apresentando 28%, na revisão 1, 25%, na revisão 2, 24%, e agora na revisão 3 se espera 25% para o mês de março. Com isso, encerro a minha apresentação e devolvo a palavra, Carla. Muito obrigada. Juliana, obrigada. Para finalizarmos esse nosso primeiro bloco, convido o Paulo Vitor para falar sobre a operação hidráulica. PV, por favor. Olá, Carla, boa tarde. Boa tarde a todos. Para fechar esse bloco, então, com essa breve apresentação da operação hidráulica, quero iniciar, então, comentando aqui da nossa agenda de reuniões das salas de crise e acompanhamento, coordenadas pela Agência Nacional de Águas, com participação do ANS. Para essa reunião de hoje, quero trazer aqui alguns pontos que foram abordados nas reuniões que aconteceram nessa semana, na sala do Paranapanema, cuja sala aconteceu no último dia 20, a próxima vai acontecer no próximo dia 17 de abril, e a sala do Tocantins, acontecida no último dia 18, e com a próxima agendada para o dia 22 de abril. Para um destaque também, na semana que vem iremos ser também a sala do Paraná, no dia 27. As demais só no mês de abril. E iniciando então com o que foi apresentado nessa terceira reunião para a sala do Tocantins, o ponto principal que trago aqui é uma breve simulação hidráulica com horizonte até o final do mês de abril, onde, devido à condição hidrológica da bacia, foi levado apenas um cenário de afluências previsto, corresponde aqui a cerca de 46% da média de longo termo nessa janela em questão, e as diretrizes para as defluências aqui estabelecidas para fins de simulação foram de defluências de 300 metros cúbicos por segundo, tanto para março quanto para abril. E dessa maneira, o reservatório de Serra da Mesa, com sua grande inércia, sai de um volume de cerca de 71% do seu volume útil e atingiria cerca de 73%, permanecendo então, né, nessa janela em questão, dentro da faixa operativa normal, segundo a resolução ANA vigente na bacia. Quanto à sala da bacia do Paranapanema, acontecida no último dia 20, de modo similar também trago aqui uma breve simulação hidráulica, essa também com horizonte até o final de abril de 2025, onde as políticas de defluência aqui estabelecidas vislumbram uma defluência média de 120 metros cúbicos por segundo para Jurumirim, para Chavantes algo próximo dos 248, para Capivara cerca de 910 metros cúbicos por segundo e para Mauá cerca de 169. E devido à condição também hidrológica da bacia agora não tão favorável, começamos a ver algum depressionamento para alguns reservatórios, Capivara indo de 86% para 71%, Chavantes cerca de 76% para 69%, Jurumirim ainda tem algum repressionamento indo de 60% para 64%, e o reservatório de Mauá, capacidade bem mais diminuta que os demais, indo de 54% para 26%. E um destaque também que os três reservatórios implicados na resolução, Jurumirim, Chavantes e Capivara, permanecem ao longo de todo esse horizonte aqui, simulado também na faixa operativa normal, segundo a resolução ANA. E esses eram os principais destaques que trago sobre a operação hidráulica, Carla. Agradeço o espaço e lhe retorno a palavra. Muito obrigado. E aí, PV, obrigada. Com a sua apresentação, então, finalizamos aqui o primeiro bloco e vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já. Boa tarde novamente, pessoal. Vamos iniciar esse bloco respondendo perguntas aqui que recebemos no chat. A primeira pergunta foi feita pela Valesca, da Auri, e ela diz o seguinte: prezados, boa tarde. Existe alguma expectativa de aumento da exportação da região Nordeste diante da conclusão de inserção dos dois bancos de reatores previstos na SE Gentil de Ouro 500 kV para junho de 2025? Ou essa ampliação apresentaria uma resposta mais focada no estado da Bahia? Valesca, obrigada pela sua pergunta. Não há expectativa de aumento de limites e, consequentemente, da exportação da região Nordeste com a entrada desses reatores, ok? Nós recebemos uma outra pergunta também, do André Luiz, da Hilera. André, nós vamos responder sua pergunta mais ao final da apresentação, da reunião, na verdade, desculpa. Então, dando continuidade aqui às nossas apresentações, convido a Sofia para falar para nós sobre a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Sofia, por favor. Obrigada, Carla.
Todos conseguem ver a minha apresentação? Ainda não. Sim. Uhum. Perfeito. Então, eu vou falar um pouco sobre a previsão de carga para a programação diária da operação. Relembrando que a gente está sobre um período de operação assistida do pré-carga D100. Iniciando aqui pelo subsistema Sudeste, nós tivemos uma boa semana de previsão. Tivemos alguns desvios pontuais ao longo da semana, com os principais aqui ocorrendo nos dias 19 e 20, devido à carga de São Paulo e do Rio de Janeiro terem vindo mais baixo do que o modelo, devido à queda de temperatura nessas regiões. No entanto, não foi necessárias intervenções e o desvio desse subsistema foi de 2,24%, sendo que 68% foram abaixo de 3%. Para o subsistema Sul, que é um subsistema mais volátil, nós tivemos uma boa semana de previsões. Tivemos alguns desvios pontuais ao longo do dia, mas não foram necessárias contingências. E nós tivemos um MAP de 3,06%, sendo que 54% foram inferiores a 3%. Passando agora para o subsistema Nordeste, nós também tivemos uma boa semana de previsões. Maiores desvios ocorreram aqui no início da semana operativa, no dia 14 e no dia 15, mas logo o modelo já retomou o acompanhamento da carga, não sendo necessárias intervenções durante a semana. Esse subsistema fechou com 3,02% de MAP, sendo que 60% desses desvios foram inferiores a 3%. Finalizando agora para o subsistema norte, nós também tivemos uma boa semana de previsão. O maior desvio aqui no subsistema norte ocorreu no dia 17, que foi a segunda-feira, devido à carga do Amazonas e do Pará terem vindo mais baixas do que é previsto pelo modelo, mas mesmo assim nós não tivemos necessidade de intervenções no subsistema norte. Para esse subsistema, nós fechamos com 2,23%, sendo que 73% dos desvios foram inferiores a 3%. Finalizando assim para o Sim, nós tivemos uma excelente semana de previsão. Tivemos alguns desvios pontuais durante a semana. A carga média ela acabou vindo mais baixa do que o previsto, mas não foram necessárias nenhuma intervenção em nenhum dos subsistemas. O Sim, ele fechou com 1,56% de desvios nessa semana, sendo que desses, 88% foram inferiores a 3%, refletindo uma excelente semana de previsão. Passo a palavra de volta para você, Carla. Obrigada. E aí, Sofia, obrigada. Dando continuidade, convido agora o Carlos para apresentar sobre a previsão de carga para o PMO. Carlos, por favor. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Imagino que todos já estejam vendo a tela. Bem, Ainda não, Carlos. perfeito. Só um minuto. Foi. Maravilha. Bem, vou começar a apresentação da terceira revisão do PMO, né, em relação à previsão e acompanhamento de carga. Vou iniciar aqui enfim, a nossa conversa dando um aviso rápido, em relação à primeira revisão quadrimestral da previsão de carga. A ideia foram muitos questionamentos em relação à questão do plano, né, da primeira revisão do plano. Então, a gente, com o intuito de deixar bem claro todas as informações, a gente gostaria de avisar que essa primeira revisão do plano 25-29 encontra-se em desenvolvimento em parceria com a CCE e com a EPE. E os resultados, eles vão ser publicados até o dia 10 de abril. Então, não pode ultrapassar essa data, talvez um pouco antes, mas não ultrapassando a data de 10 de abril de 25, de acordo com o submódulo 3.5 dos procedimentos de rede. Então, esses resultados, quando eles forem disponibilizados, a gente vai disponibilizar após as 18 horas, para ninguém ter nenhum tipo de prejuízo em relação a isso. Então, a ideia é colocar essas datas limites com essa questão de disponibilizar após as 18 horas. E após a publicação, a gente vai enviar um convite para o workshop para esclarecimentos necessários junto à participação da EPE e da CCE. Tá? Então, era só isso que eu tinha para falar em relação a esse aviso. Vou começar agora a apresentação em si. E para a apresentação, como de costume, eu vou começar falando das premissas meteorológicas. Então, começar pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Na semana atual, nós tivemos temperaturas amenas em toda a região Sudeste, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Para a próxima semana, a previsão é de manutenção de temperaturas e precipitação. E então, a gente vai ver isso
no próprio subsistema, né, Sudeste e Centro-Oeste, em relação à questão da previsão de carga para a quarta semana. No caso do subsistema Sul, é, essa semana as temperaturas estáveis em relação à semana anterior, com exceção a Curitiba, que apresentou um declínio. Lembrando que esse declínio ele gira em torno de 3 graus, né, em relação ao que era previsto, que de fato foi observado. Para a próxima semana, manutenção das temperaturas com acumulado de precipitação superior. Já no norte e nordeste, a semana atual as temperaturas estão em níveis próximos aos 30 graus nas duas regiões, e isso significa uma continuidade no cenário de precipitação das últimas semanas. E para a próxima semana, então, temperatura e precipitação semelhantes à semana vigente. Então, a gente tem observado isso com uma forma recorrente, né, dentro dessas regiões, e isso também vai ser refletido nas nossas previsões de carga para as próximas semanas. E falando agora da questão da previsão de carga no sistema interligado, a gente pode ver que essas primeiras semanas nós tivemos poucos desvios, né? Primeira e segunda semana, lembrando que essa terceira semana isso é uma expectativa de fechamento, esses valores são verificados até quarta-feira. Quinta e sexta são valores que ainda estão sendo verificados, então são projeções, né, que a gente vai fazendo. E a gente tem essa expectativa de fechamento em menos 0,32%, que corresponde a 85.439 megawatts médio. E aí a gente pode ver que os ajustes para a quarta e quinta semana, eles são ajustes pontuais, né, que estão na casa do 0,5% e 1% para a quinta semana, totalizando 85.605 e 85.279 megawatts médio. E quando a gente olha essas visualizações ao lado de PMO e revisão do PMO, lembrando que o PMO ele foi definido no final do mês passado, ou seja, no final de fevereiro, e aí a revisão do PMO, que é a revisão mais atualizada, quando a gente faz esse comparativo, a gente vê uma variação muito pequena, né, de 0,26%, que mostra que as nossas previsões elas estão bastante ajustadas em relação ao PMO. Bem, e aí eu vou passar agora para explicar um pouco mais especificamente sobre cada subsistema, começando com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Falando da terceira semana, a gente pode ver que a terceira semana está muito ajustada no Sudeste e Centro-Oeste. Lembrando que esse é um subsistema em que as regiões, né, as capitais também, principalmente, elas possuem uma variabilidade de temperaturas bastante elevada, então é um pouco mais difícil de ser previsto, e esse menos 0,46 mostra o quão acurado foram as nossas previsões para essa semana. E aí nós temos essa expectativa de fechamento em 48.774 megawatts médio, e dadas as premissas meteorológicas em relação à questão de manutenção de temperatura, não foram feitos nenhum ajuste para a quarta e quinta semana, totalizando 48.888 e 48.504. E aí, voltando na questão do PMO original versus revisão do PMO, que é o PMO atualizado, a gente pode ver que essa variação ela é muito pequena, né? E a gente vê também nesse quadro abaixo das reves que da quarta para a quinta semana a gente vê a curva ela caminhando praticamente uma em cima da outra. Então, foi uma boa semana de previsão para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. O subsistema Sul acaba sendo o único subsistema em que nós tivemos um desvio um pouco mais relevante, né? Um desvio de menos 5,15%, totalizando uma expectativa de fechamento de 14.870 megawatts médio. A carga ela não se comportou da forma que a gente fez, que nós realizamos as nossas previsões, e também tem toda essa questão das temperaturas mais amenas em Curitiba, né, em relação ao que foi observado versus o que era previsto. Então, esses acabaram sendo fatores que impactaram nesse desvio, que é um desvio importante. E para a quarta e quinta semana, para a quarta semana a gente fez um ajuste, dada essa premissa meteorológica de manutenção, e também para jogar o nível da carga num patamar aderente à terceira semana. Então a gente pode ver que quarta e quinta semana estão em um nível muito próximo agora da terceira semana. E aí, olhando a questão do PMO versus revisão do PMO, a gente continua vendo essa variação de 0,23%,
que demonstra que esses dois valores eles seguem bastante ajustados para o subsistema sul também. Passando agora para o subsistema Nordeste, lembrando que o subsistema Nordeste e o subsistema Norte são subsistemas que têm menos variabilidade de temperatura, então a gente vê que as previsões elas são é, mais acuradas, né, no sentido de menor variabilidade, a gente consegue ser mais assertivo de forma um pouco mais constante, né? Então a gente vê que na terceira semana nós tivemos um desvio de apenas menos 1,39%. E dadas essas premissas meteorológicas, elas tendem a não mudar nessas últimas semanas, então a gente vê que quarta e quinta semana não tem nenhum tipo de ajuste e a gente vê a carga muito pareada, né? A carga que está sendo verificada na terceira semana está bastante pareada com a quarta e quinta semana. E isso resulta também numa variação quando a gente compara o PMO original versus PMO atualizado de 0,59%. Por fim, subsistema norte, nessa mesma empreitada do Nordeste. Então a gente pode ver que teve um desvio de 0,45%, tendo uma expectativa de fechamento de 7.890, e exatamente com o mesmo argumento do Nordeste, nessa questão de expectativas de ajuste, né? Então a gente não fez nenhum tipo de ajuste, dadas as nossas previsões que têm sido bastante assertivas e a carga estando no mesmo nível da terceira semana, junto com a questão de manutenção de premissa meteorológica. Então a gente faz o comparativo de PMO versus revisão do PMO. Nós temos uma variação um pouco maior, mas também não tão impactante assim. Então, uma variação de 2,09%, consolidando o último subsistema em relação à previsão de carga para essa semana. É isso que eu tinha para apresentar. Eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Volto a palavra para a Carla e obrigado a todos. Ok, Carlos, obrigada. Agora, para finalizar esse bloco, eu mesmo vou fazer a próxima apresentação sobre limites elétricos e principais intervenções. Das 7 do dia 22, sábado, até as 17 do dia 23, no domingo, previsto o desligamento da barra 2 de 500 kV da SE Arinos 2. É uma atividade associada à obra para a entrada da linha Arinos 2 Paracatu 4C1 e C2. Então, para que o SIM suporte dinamicamente contingências no setor de 500 kV da própria SE Arino 2, manter o FNES limitado em 7.000 e R seco limitado em 10.600 megawatts. Depois da 0 do sábado, dia 22, até a 7 do dia 24, segunda-feira, desligamento da barra B2, 500 kV, da subestação Bom Jesus da Lapa 2, para também intervenções associadas à entrada de obra Bom Jesus da Lapa Gentil de Ouro, circuito 2 e 3. Durante a intervenção, para que o SIM suporte dinamicamente a ocorrência de contingências simples ou com falha disjuntor no setor de 500 kV da própria subestação, limitar o FNES em 6.800 e o R seco em 10.500 megawatts. Depois das 5 às 16h30, apenas no dia 23, no domingo, manutenção corretiva da barra A de 500 kV da SE Janaúba 3. Também para que o SIM suporte dinamicamente perda simples ou com falha disjuntor e a perda da outra barra de 500 kV de Janaúba 3, manter o FNS limitado em 2.800, FNES limitado em 6.300 e o R seco limitado em 9.800 megawatts. Foi das 22 do dia 21, hoje, até as 7 do dia 24, segunda-feira, manutenção preventiva semestral no compensador síncrono 1 da subestação de Estreito, 500 kV. Durante essa intervenção, para que o SIM suporte contingências na malha de 500 kV do Sudeste, reduzir 500 megawatts nos limites de RSE e reduzir 350 megawatts nos limites de RSU para operação normal. Das 7 às 17 do dia 23, domingo, desligamento da linha Colinas Miracema Circuito 1, 500 kV, para substituição de TPC. Durante a intervenção, para que o sistema suporte contingências duplas na interligação Norte-Nordeste, manter o fluxo Colinas Miracema entre menos 2.200 e 2.200, FNES limitado em 7.500
além de reduzir em 200 MeV os limites de FNS e de FNS mais FNS para perda de bipolo de Xingu, também reduzir 200 megawatts nos limites de FNS mais FNS em função do fluxo norte-Xingu. Por fim, desligamento da barra P1 da SE Coletora Porto Velho 230 kV, das 8 às 23h59 do dia 24, segunda-feira, para realização de manutenção preventiva. Durante a intervenção, para que a área Acre-Rondônia suporte contingências na subestação coletora Porto Velho, monitorar o fluxo no back-to-back menor ou igual a 250 megawatts. Então, opa, aqui. Finalizando essa apresentação, fechamos o nosso segundo bloco. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos em breve. Boa tarde novamente, pessoal. Iniciamos esse nosso último bloco, então, respondendo algumas perguntas que recebemos aqui no chat. Pergunta que tinha ficado anteriormente é do André Luiz, da Eleira Renováveis. Ele diz o seguinte: prezados, observamos que, ao longo do mês de março até o dia 21, o Rapidó indicou um valor de 6 GB para a transmissão máxima do bipolo do Xingu, apesar dos modelos operativos considerarem um fluxo de 8 GB. No entanto, no relatório de hoje, o valor retornou para 8 GB no patamar de ponta. Poderiam, por gentileza, esclarecer o motivo pelo qual esse fluxo operou abaixo da sua capacidade máxima durante a maior parte do mês? E também o que motivou o retorno ao valor de 8 gigawatts agora. Agradeço desde já. Bruno, por favor. Boa tarde, André. Obrigado pela pergunta. Então, nós temos um fluxo ali chamado fluxo Juscelino, que ele é dependente ali dos bipolos de Xingu, né, e do fluxo Nordeste-Sudeste e o somatório, né, Nordeste-Sudeste mais Norte-Sudeste. Né. Então, nós estamos operando ali visando ali maximizar a transferência ali do Norte e Nordeste para o Sudeste, né, minimizando o corte de renováveis ali por conta ali do atendimento ali do fluxo Juscelino. Mas cabe a gente destacar ali que esse limite de 8.000 não garante a transferência máxima para o Sudeste, né? Já que, de acordo ali com a distribuição de geração do dia, né? Quanto maior o fluxo ali dos bipolos, a gente tem penalizações nesses limites ali. Então, a gente faz um trade ali visando ali maximizar essa transferência ali do Norte e Nordeste para a região Sudeste. Te devolvo a palavra aí, Carla. Obrigado. Ok, Bruno, obrigada pela resposta. A nossa próxima pergunta ainda da Valesca, da Auren, ela diz o seguinte: prezados, gostaria de mais detalhes sobre a minha pergunta anterior. Qual é o impacto esperado no intercâmbio do sistema com inserção de 2 bancos de reatores? Valesca, obrigada. Como eu disse anteriormente, não há expectativa no impacto, da inserção do banco de reatores impactar no intercâmbio do Nordeste, tá? Não abriria limites, não aumentaria o intercâmbio. Porém, se você quiser mais detalhes sobre esse assunto, você pode enviar a pergunta para o relacionamento com os agentes, que as nossas equipes podem te responder um pouco mais detalhado essa questão desse equipamento que está previsto para entrar em junho. A próxima pergunta é do Diogo Almeida, estudante. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de entender melhor essa questão dos limites de intercâmbio. Tem algum lugar onde eu consigo acessar o limite de transferência máximo das linhas? Diogo, você pode, no site do ONS, pesquisar pelo relatório mensal, pelo relatório quadrimestral, ou dependendo do horizonte que você tiver interesse, até nos relatórios do PAR. Esses relatórios divulgados pela equipe de planejamento do INS têm as informações sobre os limites de intercâmbio para cada um desses horizontes. E se ainda permanecer alguma dúvida, você pode enviar para o relacionamento com os agentes aqui do INS para obter alguma resposta depois, ok? Por fim, aqui nesse ciclo de respostas aqui, né, nesse momento, recebemos também uma pergunta do Maurício Goulart, da Copel. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A respeito dos limites de intercâmbio, ao que se deve a diminuição de 1,3 gigawatts
no RSU, no patamar de carga média para abril, em relação ao último relatório dos limites de intercâmbio. Maurício, obrigada pela pergunta. Pedimos que você envie essa pergunta para o relacionamento com os agentes, porque ficamos aqui na dúvida, como você está dizendo, de abril, e tem essa informação no relatório da DPL 0075 de 2025, mas em relação a março, só para você detalhar um pouco mais a pergunta, pedimos que você envie por lá para que a gente dê a melhor resposta possível, ok? Então, com essa pergunta, finalizamos aqui esse ciclo de respostas e voltamos para as apresentações do nosso último bloco. Para falar sobre as intervenções energéticas relevantes e os resultados do PMO, convido agora Daniel. Daniel, por favor. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos e a todas aí que estão nos acompanhando nessa tarde de sexta-feira. Então, vou dar início à apresentação da gerência de programação mensal da operação, com as intervenções energéticas relevantes para a semana operativa de 22 a 28 de março. Lembrando, o nosso critério de relevância são intervenções em UGs que alterem limites sistêmicos ou em unidades geradoras de grande porte. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, temos uma manutenção na unidade geradora 7 de Furnas, programada aí para o dia 23 a 24 de março. Para o HE Cachoeira Dourada, os dias 9 e 10, programada aí para o domingo, dia 23 de março. Em Porto Primavera, temos uma manutenção mais longa na unidade geradora 4, no período de 23 de março a 4 de junho. E no domingo, né, no dia 23, será necessário desligar as bugias adjacentes para fazer uma descida de mergulhador e instalar as comportas de manutenção na unidade geradora 4. Para Teodomiro Carneiro Santiago, temos a manutenção na unidade geradora 3, programada aí também para o domingo, dia 23 de março. Na UHE Três Irmãos, temos também uma manutenção longa aí de 24 de março a 19 de maio, na unidade geradora 5, para serviço de modernização. Ilha Solteira, unidade geradora 14, uma manutenção corretiva programada para o dia 26 de março. No subsistema Sul, temos a manutenção da unidade geradora 1 de Ney Braga, programada para o domingo, dia 23 de março. E no subsistema Nordeste, temos as manutenções das unidades geradoras 1 e 2 da UHE Luiz Gonzaga, programada para o domingo, dia 23 de março. E a unidade geradora 2 de Sobradinho, programada para o período de 24 de março a 4 de maio. E por fim, o subsistema Nordeste, não temos nenhum destaque para essa semana operativa. Indo agora para os resultados da revisão 3 do PMO de março de 2025, né, referente à semana operativa de 22 a 28 de março. Como destaque dessa revisão, temos o despacho número 680, despacho da ANEEL, de 13 de março de 2025, prorrogando por tempo determinado, né, a operação comercial da UHE Uruguaiana, da UTE Uruguaiana, até o dia 31 de dezembro de 2025, com capacidade instalada de 639,9 megawatts. Indo agora para os resultados do PMO, os subsistemas Norte e Nordeste seguem com CMO nulo e os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul com CMO médio de R$ 380 o megawatt-hora. Esse descolamento, né, entre os intercâmbios se dá devido ao atingimento dos limites de intercâmbio. Foram atingidos os limites de pesada, média e leve estrutural dos bipolos Xingu Estreito, Xingu Terminal Rio. E também foram atingidos os limites de FNS e o somatório FNS mais NES nos patamares de carga pesada e média estrutural e na leve conjuntural. Em relação ao despacho térmico por subsistema, tivemos o despacho térmico aí indicado pelo modelo Decomp de 3.509 megawatts no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, 975 megawatts no subsistema Sul, 4 megawatts no subsistema Nordeste, 789 megawatts no subsistema Norte, totalizando no SIM 5.277 megawatts, sendo 57 megawatts por razão elétrica, 4.163 megawatts em flexibilidade declarada pelos agentes e 1.057 megawatts ordem de mérito, né, sendo do subsistema Sudeste, né, com 712 megawatts e Sul 345 megawatts. Lembrando, né, que é a título de informação que o despacho efetivo das usinas, né, é definido em etapa de programação diária. Em relação ao despacho GNL, né, indicação para a semana operativa
de 24 de maio a 30 de maio, despacho antecipado, podemos observar que o benefício GNL ele é superior, né, ao CVU das usinas apenas para Santa Cruz, nos patamares de carga pesada e média. Nos demais patamares foi inferior, né? Portanto, né, há o indicativo de despacho da UATS Santa Cruz nos patamares de carga pesada e média apenas, e as demais usinas não há um indicativo de despacho para essa semana operativa. Indo agora para os resultados de energia armazenada, o subsistema Sudeste-Centro-Oeste inicia essa semana operativa com 67,1%, e a expectativa é de fechar o mês de março com 67,7%, e na abertura de cenários do segundo mês, né, o valor esperado é de 69,2% ao final de abril, com um limite inferior de 65,4% e o superior de 77,2%. O subsistema Sul inicia essa semana operativa com 42,4% de energia armazenada, com expectativa de declínio, né, atingindo aí 36,8% ao final do mês de março, e um valor esperado aí no segundo mês de abril, 32,7%. E aí os cenários eles são mais dispersos, né, o inferior 28,6% e um outlier superior de 71%. O subsistema Nordeste inicia com 78,4% a semana operativa, com uma leve queda, né, chegando a 77,6% ao final de março, e o segundo mês, né, um valor esperado de 79,3%, e o limite inferior a 73%, e outlier superior a 97,4%. Por fim, o subsistema Norte inicia a semana com 93,8%, com uma leve subida aí, expectativa de atingir 96% ao final do mês de março. E já o cenário segundo mês mais achatado do Boxplot, né, com valor esperado aí em torno de 97%. Com isso, eu finalizo a apresentação da gerência de programação mensal. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para eventuais dúvidas. Devolvo a palavra para você, Carla. Obrigado. E aí, Daniel, obrigada. Para finalizarmos as apresentações da nossa reunião de hoje, convido então o Bruno para falar sobre a política operativa. Bruno, por favor. Estamos te ouvindo, Bruno. Bruno, Deixa eu tirar agora o. foi. Foi. Estamos te ouvindo agora. Uhum. Agora não? Isso. É, Bom, boa tarde a todos aí. Vamos aí apresentar aí os principais destaques da política operativa da semana entre os dias 15 e 21 de março, trazendo aí o acompanhamento do DCEM na programação diária. Nesse primeiro slide aí nós temos as diferenças ali de CMO entre os modelos DCEM e DECOMP. Tá, no DECOMP o CMO semanal médio foi de aproximadamente R$ 397 no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e R$ 0 ali por megawatt-hora nos subsistemas Nordeste e Norte. Na maioria dos patamares aí, os valores CMO no DCEM estão próximos aos valores de referência, como de costume ali, destacando as diferenças ali de CMOs reduzidos nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul na carga leve dos dias 15 e 16 de março, devido à carga reduzida ali de final de semana. Elevação do CMO ali em diversos períodos no subsistema Nordeste, devido ao limite de fluxo norte-sudeste. Elevação de CMO no subsistema Norte ao longo da semana, devido ao limite Jurupari-Oriximiná, o FJPOR. E para os sistemas Norte e Nordeste são observados CMOs elevados ali no início do dia 17, devido à equalização com os sistemas Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Já que nesse período aí os limites de Norte, Sudeste e somatório ali não foram limitantes no período.
As demais variações CMO ali ao longo da semana são decorrentes de melhor detalhamento ali da carga da rede elétrica e da previsão de geração de usinas não simuladas no DCEM. Nesse slide aí nós temos o CMO por barra do dia 21 de março, né, no patamar de 19,30. Observa-se aí que os CMOs estão equalizados ali no norte e nordeste e no sul-sudeste, né, e as diferenças ali de valores de CMO entre o norte e o nordeste e o sul-sudeste ali são por conta do fluxo norte-sudeste. E a gente também observa os CMOs ali um pouquinho mais elevados na região norte por conta do fluxo Jurupari-Oriximiná. Em relação ao CMO por barras aí no dia 21 de março, que é hoje, né? No subsistema sudeste, os outliers inferiores e superiores ao longo do dia são decorrentes ali do norte-sudeste, conforme já falado, e do somatório do norte-sudeste mais nordeste-sudeste. E os outliers inferiores e superiores ali no período de 8, 16 e 30, por conta ali de diversos fluxos. É o fluxo Juscelino, o fluxo nas linhas nos circuitos de 440 kV Araraquara, Araraquara 2, o fluxo Bateias, né, que é o FBTA, e pela inequação de controle de carregamento da linha Barra do Peixe Rio Verde, na região do Mato Grosso. Né, por fim, ali só no período de 11 horas da manhã, ali, a gente observa um CMO mais negativo ali, que é devido ao limite ali da transformação de Poços de Caldas. Esse CMO aqui mais negativo. Vamos lá. No subsistema sul, os outliers superiores e inferiores ocorrem devido também aos fluxos na linha Araraquara, Araraquara 2, 440 kV, ao fluxo FBTA e também ao limite da condição do transformação de Poços de Caldas 525, 345 kV. No subsistema nordeste, os outliers inferiores e superiores ao longo do dia são consequência também da limitação do fluxo Juscelino e do fluxo norte-sudeste e norte-sudeste mais nordeste-sudeste. Por fim, no subsistema norte, os outliers superiores ali com valores acima de R$ 120 o megawatt-hora são por conta do fluxo Jurupari-Oriximiná. E os demais ali outliers superiores e inferiores ao longo do dia são por conta do fluxo Juscelino e fluxo norte-sudeste e norte-sudeste mais nordeste-sudeste. Em relação à diferença de geração hidráulica entre os modelos D100 e PDP para os 4 subsistemas, verificamos ali que, de maneira geral, na região sudeste e centro-oeste, a geração do D100 é inferior à geração do PDP, enquanto que nas regiões sul, nordeste e norte, a geração do D100 é superior à geração do PDP, né? Essas diferenças aí são por conta de são decorrência da política operativa vigente ali. Em relação às diferenças de geração térmica, também entre D100 e PDP, as diferenças ficaram bem reduzidas ali, mas as pequenas diferenças ali são por conta de declaração de inflexibilidade por parte dos agentes após a publicação do D100. E destacamos aí que nessa semana operativa não houve geração térmica ali para exportação de energia, né? Não houve também programação de importação de energia para o SIM no período de 15 a 21 de março, bem como programação de resposta da demanda nesse período. Em relação à importação de energia da Venezuela, nessa semana operativa, destacamos ali que o fluxo de potência na linha Boa Vista-Santa Helena ainda está limitado em 15 megawatts, né? E nessa semana operativa, houve importação de energia em todos os dias, né? Com uma modulação ao longo do dia, reduzindo nos momentos de carga baixa e apresentando valores ali variando entre 6 e 10 megawatts, médio. Nessa semana, como já dito, ele não teve geração térmica para exportação comercial,
Destacamos aqui que houve exportação por conta de energia de vertimento turbinável para o Uruguai no dia 16 de março, nesse período ali de 8h30 às 14h30, e também não houve intercâmbio internacional com a Argentina. Em relação ali ao balanço energético da semana operativa, para os sistemas Sudeste e Centro-Oeste, nós tivemos ali um perfil importador de energia em todos os patamares, geração dimensionada ali para controle de nível, atendimento da carga nas usinas do Grande, Paranaíba e Paraná, e exploração dos recursos energéticos ali nas usinas das bacias do Madeira e Teles Pires. Para o subsistema Sul, também importador de energia em todos os patamares, né, buscando ali o controle de nível dos reservatórios das bacias do Uruguai e Jacuí, também modulando geração hidráulica ali para atendimento à carga e controle dos fluxos ali que ficaram ativos aí nessa semana, que são RSU e FBTA. E exportação de energia por EVT no Uruguai apenas no dia 16, ali, conforme já dito. Em relação ao balanço energético da região Nordeste, nós temos ali um perfil exportador de energia em todos os patamares, operação minimizada na cascata do Rio São Francisco devido aos limites de interligação, atendimento ali da defluência mínima média diária na OHS Xingó de 1.100 metros cúbicos por segundo, em atendimento à resolução da ANA. E, por fim, para o subsistema Norte, também exportador de energia em todos os patamares, exploração das usinas das bacias do Tocantins e Xingu, respeitando as restrições operativas ali e os limites elétricos vigentes. Operação minimizada ali na OHE Balbina. Nesse slide aí, nós apresentamos ali o balanço por fonte de geração na semana operativa, onde cabe destacar que 94% do despacho foi realizado por fontes renováveis. Dentre todas as fontes ali, 30% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, que são usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD, né? E tivemos um montante de geração aproximadamente 2,4 gigawatt média inferior ao despacho da semana passada, semana anterior, né? E só destacando as principais diferenças em relação à semana passada, houve uma elevação de geração hidráulica em aproximadamente 200 megawatts médios, redução de geração eólica de aproximadamente 2,2 gigawatt médio e redução de geração referente a PSH, também aproximadamente 400 MB. Nesse slide aí nós temos a previsão de geração eólica para a próxima semana, né, com valores médios aí oscilando ao longo dos próximos dias e destacando ali a menor média prevista ali para o dia 28 de março, da ordem de 8.891 megawatts. Em relação ali à importação de energia, né, foram recebidas ofertas da Argentina pela comercializadora Enel. A oferta foi composta de 4 blocos, os montantes variando entre 200 a 800 megawatts em todos os patamares, CVUs variando entre 452 e R$ 1.627 por megawatt-hora, né? Os blocos 1 e 3 tiveram redução do preço em relação ao ofertado na semana anterior, enquanto o bloco 4 teve ali elevação de preço. Pelo Uruguai foram recebidas ofertas de importação pelas comercializadoras Enel, BTG Pactual e Bolt Energy. As 3 ofertas foram divididas em 7 blocos, sendo 3 de 33 e 4 de 17 megawatts médios para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto ali nas tabelas, com valores variando entre R$ 398 e R$ 2.215 por megawatt-hora. Todos os blocos ali tiveram elevação de preço em relação à semana anterior. Em relação à política operativa para a próxima semana, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, temos ali a indicação de utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Parnaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga e controle de nível nas usinas de cabeceira
dos rios Grande e Paranaíba, né? No sul, o objetivo é ele buscar o controle de nível dos reservatórios das bacias do Uruguai e Jacuí, modulando geração hidráulica para atendimento à carga e controle de fluxos elétricos, principalmente RSU e FBTA. No Nordeste, operação minimizada devido aos limites de intercâmbio e alocação das gerações nos demais subsistemas. Norte, subsistema exportador de energia em todos os patamares e a exploração das usinas das bacias do Rio Grande. Só um minutinho aqui que eu perdi. Atendimento à ponta de carga, folga de potência monitorada alocada de preferência em usinas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com uma baixa probabilidade de despacho térmico adicional para a próxima semana. E ocorrência de EVT. E para a próxima semana, temos expectativas aí de ocorrer energia vertida turbinada no final da semana nos subsistemas Norte e Sudeste, porém a exportação ali está condicionada ali à validação elétrica, né? Então, para exportação de energia, fica condicionada à validação elétrica, considerando os limites da interligação Sul-Sudeste. Em relação à Portaria 88, que visa operacionalizar usinas térmicas em condições de maior flexibilidade como recurso disponível para a utilização de atendimento da ponta de carga do SIM. Para essa semana, não houveram alterações nas ofertas disponíveis, né? Vale lembrar que essas ofertas são vigentes e serão utilizadas apenas no pós-DECEM em conjunto com as ofertas de resposta da demanda e importação, sem compatibilização para o dia seguinte, né, no modelo DECEM. E as ofertas disponíveis aí estão na página do Sintegre, na área de programação diária. Por fim, ali, com relação à representação das resoluções da ANA no modelo DECEM, para a bacia do Rio Paranapanema, não houve alteração em relação ao apresentado na semana anterior, tendo as usinas aí, Chavantes, Capivara e Jurumirim ali com nível de armazenamento superior a 40%. E com isso, eu finalizo a minha apresentação aí, devolvo a palavra para a Carla. Boa tarde a todos aí. Ei, Bruno, obrigada. Com a sua apresentação, finalizamos todas as apresentações da nossa reunião de hoje. E boa tarde a todos novamente. Voltamos então aqui no nosso último bloco de perguntas e respostas. A Natália Biondo, da Enercor, enviou para nós a seguinte pergunta: prezados, no momento da CP da ANA sobre as regras de defluência para o Grande e Paranaíba, havia divergência entre os valores recomendados pela ANA e pelo ONS. As resoluções vigentes determinam que a defluência máxima durante o período seco seja limitada pelo turbinamento máximo constante na outorga da usina. A representação a partir do PMO de abril considerará esse limite com turbinamento máximo, mesmo quando a faixa de operação é normal? Quais são esses valores para as usinas de emborcação em Tumbiara, Furnas e Mascarenhas de Moraes? Obrigada desde já. Para responder sua pergunta, Natália, convido aqui Daiana. Daiana, por favor. Boa tarde, Natália. Então, para responder sua pergunta, eu vou passar algumas informações, assim, por partes, né? Então, como a gente sabe, para essas bacias, para a bacia do Rio Grande e para a bacia do Rio Paranaíba, a cada PMO, nós aqui do ONS fazemos simulações hidráulicas para verificar qual é o armazenamento e, consequentemente, qual é a faixa operativa de cada reservatório contemplado nessas bacias. Então, para o PMO de abril, né, considerando abril como o primeiro mês e maio como o segundo mês, ainda nós vamos fazer essas simulações para identificar as faixas operativas. Em relação à questão da limitação de turbinamento máximo estabelecido na outorga e que está estabelecido na resolução da ANA, essa limitação ela só acontece para o período seco. Então, como a resolução estabelece, né, o período seco iniciaria a partir de maio. Então, se sendo aplicada, seria só a partir do segundo mês desse PMO, que é maio.
os valores, né, dependendo da faixa operativa, os valores de outorga variam, né, claro, para cada reservatório. Eles foram apresentados no PMO de novembro de 2024. Então, é possível, né, consultar a reunião do PMO de novembro de 2024 e lá na nossa apresentação dos destaques da operação hidráulica existem alguns gráficos que mostram as faixas operativas e os valores de limites, né, das defluências para cada faixa operativa. E, por fim, eu informo que se a simulação aponta que para o período seco, né, nesse PMO é maio, se no período seco existir alguma limitação da outorga, a gente vai representar, a gente vai declarar os FSARHs do tipo diretriz operativa, seguindo esse valor de limitação para outorga, para ser considerado nos modelos para o segundo mês, né, que representam a limitação. Tá bom? Eu agradeço e uma boa tarde a todos. Obrigada, Dayana. Agora eu vou ler três perguntas, pessoal, ao mesmo tempo, para a gente que tem basicamente a mesma resposta. A primeira é do Jonathan Ferreira, da Ecoenergia, que diz o seguinte: prezados, boa tarde. As obras de transmissão, subestação 500 kV Medeiros Neto 1, linha 500 kV Poções 3, Medeiros Neto, Medeiros Neto 2, C1, e a linha 500 kV Morro do Chapéu 2, Poções 3, C2, conseguiriam contribuir para um aumento na capacidade de transmissão da região da Bahia ou traz apenas um aumento na capacidade de transmissão local? A outra pergunta é da Camila Novak, da CTG. Prezados, boa tarde. Os compensadores síncronos que serão instalados no Rio Grande do Norte terão um impacto significativo nos limites de intercâmbio do Nordeste? Há alguma documentação ou estudo disponível onde eu possa encontrar mais detalhes sobre esse impacto? Agradeço desde já pela atenção. Por último, o Luciano Coutinho, da Eletrobras. Prezados, o que motivou a redução de limite do fluxo menos RSE e do RSUL, tomando por base a tabela 4.1 do relatório preliminar de limites de intercâmbio do PMO de abril? Foi alguma manutenção? Bom, Jonathan, as obras relacionadas a SE Medeiros Neto, elas trazem ganhos, sim, mas elas não entraram por completo, tá? Tanto para você, quanto para a Camila, e para o Luciano, e para os demais que estão aqui participando conosco, fica aqui uma informação, né? Essa reunião, o foco dela é a programação, né? É o curto ou curtíssimo prazo, né? Então, foram perguntas aqui relacionadas a obras que estão um pouco para frente, né? Então, todas as premissas e dados adotados pelas gerências de planejamento para essas obras vindouras, elas constam nos relatórios da DPL, que podem ser vistos no Sintegre, dependendo do horizonte, o relatório mensal, o quadrimestral, ou até mesmo o par. Então, dúvidas relacionadas a essas questões, elas podem ser encaminhadas para as áreas específicas do planejamento, via central de atendimento, lá no relacionamento com os agentes, ou elas podem ser levantadas no fórum do PMO na semana que vem, já que no PMO tem a participação de todas as áreas. Então, por favor, vocês três, em caso de necessidade de mais detalhes, a Vanessa também, né, que perguntou questões nesse sentido, peço que encaminhem o relacionamento dos agentes, que a equipe responsável poderá dar a resposta para vocês da melhor forma, ok? Com isso, passamos aqui por todas as perguntas que nós recebemos na reunião de hoje, finalizamos com ela. Desejo a todos um ótimo fim de semana e até a próxima.